Aí eu peço que vocês me digam se estão conseguindo ver. Sim, sua caixa de e-mails. Agora foi. Oi? Já aparece grande na tela? Parece. Tá, Sim. ok. Obrigada. Bom, então vou começar a apresentação do artigo que eu estou conduzindo com o professor Hernandes, Psicologia Positiva do Esporte no Brasil, uma revisão sistemática de literatura. Bom, do que trata a psicologia positiva? A psicologia positiva, ela é definida como um estudo das forças e do ótimo funcionamento humano. Essa abordagem, ela vai se basear na noção de que, apoiando o bem-estar e a felicidade, se pode promover a saúde física e mental e também se atingir uma execução de alto nível no esporte. Dessa forma, essa área se tornou uma área de investigação robusta no âmbito da psicologia do esporte, em que a atividade física esportiva ela já é reconhecida por promover experiências e emoções positivas que podem auxiliar no desenvolvimento de recursos psicossociais e outros resultados importantes na vida das pessoas. Bom, então nossa pesquisa ela está baseada na teoria do bem-estar. Essa teoria sintetiza a psicologia positiva, compondo o modelo PERMA, que é um acrônico formado pela inicial de cada um dos conceitos. Eu vou trazer ele para vocês entenderem um pouco melhor. E complementando a teoria do bem-estar, nós trabalhamos também com a teoria do flow. Bom, e aí eu trago os conceitos, né, do PERMA e do FLOW. A primeira letra que forma esse acrônico é o P. Ele representa as emoções positivas que são destacadas pela psicologia do esporte por se relacionarem com elementos do desempenho. Algumas pesquisas, né, vêm mostrando que os estados de felicidade de atletas antes da competição são mais relacionados com conquistas do que com derrotas. Existe, então, uma busca por desenvolver e testar modelos que expliquem como os atletas respondem emocionalmente às competições. Já o E, ele vai representar o compromisso ou o engajamento, que é uma experiência duradoura, estável, decorrente de uma motivação de alta qualidade e que apoia a aprendizagem ao invés dos resultados. Depois a gente tem o R, eu não sei se ele ficou muito visível na apresentação para vocês, mas o R ele diz respeito aos relacionamentos. Parte-se do princípio de que desenvolver relacionamentos positivos é uma das chaves para atingir os objetivos. O que são esses relacionamentos positivos, né? Os relacionamentos positivos, eles são definidos aqui como aqueles que fazem com que sejam possíveis experimentar emoções positivas, se engajar em algo que tenha significado e que traga realização. Se a gente parar para pensar, os atletas eles estão sempre interagindo com outros atletas, com treinadores, com adversários, e aí a gente pode começar a pensar de que maneira isso pode afetar o desempenho desses esportistas. Nos esportes coletivos, por exemplo, os relacionamentos positivos eles podem trazer felicidade e satisfação, enquanto os negativos podem trazer elementos que vão acabar com a possibilidade de alcançar as metas. Portanto, então, essa relação do bem-estar com temas como a amizade, como a popularidade e a liderança, eles têm sido frequentemente tratados nas investigações sobre os relacionamentos. Completando aí esses aspectos investigados pela psicologia positiva, nós temos também o M. O M ele vai tratar sobre o significado, que é um elemento de bem-estar que pode trazer sentido à própria vida.
as pessoas com esse senso de sentido e propósito da vida, elas têm relatado maior saúde psicológica e física. Na vida de um atleta, por exemplo, que é o que a gente está trazendo, o significado ele pode ser exatamente o fato dele pertencer a algum grupo, e alguns outros temas também têm sido investigados com frequência na literatura, temas como a espiritualidade, por exemplo, que ocupam um papel muito importante na vida das pessoas e, portanto, com os atletas não seria diferente. Por último, nós temos o A, que diz respeito à realização. O que vai dizer a realização, né? Quando a gente alcança uma meta, o nosso cérebro registra essa capacidade para atingir os objetivos. Então surge uma motivação para a realização, que ela pode ser precursora para a superação de padrões de excelência. Por isso que ela é tão importante no esporte, porque ela pode levar o atleta a buscar dar o seu melhor possível para atingir determinado objetivo. Esses indivíduos, quando realizados, eles buscam o desafio e a competição para passar por aquela experiência novamente, principalmente uma experiência de vitória, por exemplo, e se sentir orgulhoso e satisfeito novamente com aquela mesma experiência. E aí, unido a esses conceitos do PERMA, a gente traz também o flow. O flow ele é definido como a vivência de um conjunto de dimensões de funcionamento ótimo. O flow ele tem sido associado a elevado níveis de desempenho, não só no esporte, mas também em outras áreas da nossa vida, como no trabalho, na escola, tem muitas pesquisas na área de educação e na arte. Justamente porque o flow ele é um estado funcional que leva quem o experimenta a ficar motivado, repetir a experiência e querer enfrentar novos desafios. As pesquisas que tratam do flow, elas têm fornecido algumas provas de que as intervenções da psicologia do esporte, citadas principalmente duas, a hipnose e a mentalização, elas podem aumentar o estado do flow dos atletas durante a prática. Os esportistas que participaram de algumas pesquisas comentam que eles se sentem mais relaxados, calmos, determinados, felizes e focados. Então, nesse sentido, tanto os instrumentos quanto as práticas da psicologia do esporte, elas podem ser úteis para que os psicólogos possam trabalhar, possam ser munidos de instrumentos, e para os atletas também, na medida em que tudo isso vai sendo incorporado na rotina, no treinamento e na preparação esportiva. Todos esses conceitos que eu apresentei para vocês, eles têm se encaixado como uma luva na psicologia do esporte, porque eles trazem temas que são de absoluta relevância e que têm mostrado resultado. Então, a gente foi atrás dessa bibliografia e nós percebemos que, apesar disso, apesar de ser um tema muito importante, nós não temos indícios específicos sobre o andamento desses estudos e dessas pesquisas desenvolvidas no Brasil. Então, diante da importância desses temas, tanto no âmbito acadêmico, como no âmbito profissional e no âmbito social, o nosso objetivo nesse artigo é investigar, através dessa revisão sistemática de literatura, o estado da arte e da psicologia positiva no esporte dentro do contexto brasileiro. Bom, foi realizada, portanto, uma revisão sistemática de literatura sobre esses estudos brasileiros no contexto da psicologia do esporte, que utilizaram alguns construtos da psicologia positiva nas suas investigações. Toda a nossa pesquisa ela foi baseada nas diretrizes do PRISMA, e dois pesquisadores adotaram o mesmo protocolo, né, o mesmo passo a passo de busca dos artigos, mantendo exatamente os mesmos critérios de inclusão e de exclusão.
Nós consultamos 3 bases de dados através da plataforma CAF, e nossa estratégia, então, foi unir os descritores do esporte individualmente com cada um dos conceitos que eu apresentei para vocês. Em alguns casos, foi necessário incluir outros descritores. Aqui onde eu mencionei todos os descritores que estão usados, vocês podem reparar que tem alguns outros, umas outras palavras, e aí eu vou explicar por que isso aconteceu. Se a gente supor que algum determinado autor, por exemplo, tenha feito uma pesquisa sobre liderança no esporte, ele contribuiu para as investigações do relacionamento, por exemplo, ainda que ele não tenha se dado conta disso. Então, nós escolhemos alguns outros escritores que pudessem estar associados com os escritores que nós estamos buscando. Bom, nosso resultado inicial apareceram 2.337 publicações, e após excluir o número de artigos duplicados, né, porque nós pesquisamos em várias bases, então, em alguns casos aconteceu do mesmo artigo aparecer nas duas, e após esse processo, nós chegamos ao número de 33 artigos que atenderam a todos os nossos critérios de inclusão e exclusão. Bom, nós construímos então um banco de dados, uma tabela, e essa tabela permitiu com que a gente fizesse algumas observações relevantes no contexto da psicologia esportiva e da psicologia positiva no Brasil. Bom, a primeira observação que a gente traz é que a maioria dos artigos encontrados, eles tratam sobre os relacionamentos seguidos pelos estudos do flow. Os assuntos menos tratados, a gente pode observar que foram sobre as emoções positivas e a realização. Bom, nós não fizemos nenhum recorte temporal, justamente para ter ideia do crescimento, né, da área no Brasil, e nós percebemos que o artigo mais antigo foi publicado em 2004, mas só depois de 2010 que a gente pode realmente acompanhar o crescimento dessas publicações aumentando no país. Em relação às modalidades, acho que foi uma surpresa, nós podemos observar que a maioria das modalidades estudadas foram o basquete, o futsal e o voleibol, que são esportes coletivos, seguido da natação. Outros estudos também avaliaram diversas outras modalidades, a gente tem artigo tratando de todas as modalidades possíveis, eu acho, desde o futebol até os esportes menos conhecidos no Brasil, né, como a bocha e até o xadrez. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, nós elaboramos uma tabela com os artigos selecionados, e nessa tabela a gente inseriu diversas características desses artigos, como objetivo, os resultados e alguns outros elementos que a gente usou para construir esses gráficos. Eu considero essa tabela essencial porque é nela, na verdade, que se concentram essas informações úteis que podem servir para que futuros pesquisadores tenham informações mais objetivas a respeito dos estudos que estão sendo feitos no Brasil, e que eles possam também identificar gaps a serem preenchidos nesses estudos. E eu queria trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no único artigo encontrado sobre emoções positivas, os autores trazem a evidência de uma ligação entre as vivências das emoções pré-competitivas com as atitudes positivas em competições futuras. Já acerca do engajamento,
Algumas pesquisas mostram que as relações interpessoais são fatores motivacionais importantes na prática do basquete, por exemplo, enquanto as competências psicológicas reforçam o engajamento, e o engajamento, portanto, pode auxiliar na manutenção da carreira esportiva. No descritor relacionamento foram encontrados alguns artigos abordando mais o relacionamento do que os demais, né? E a gente observou também uma frequência da quantidade das modalidades esportivas coletivas. Apesar da gente saber que nas modalidades individuais também existe uma relação entre o treinador e o atleta, ou a comissão esportiva e o atleta, ainda assim, nos relacionamentos, as pesquisas com esportes coletivos são maioria. E essas pesquisas, então, os resultados que elas têm trazendo, reafirmam que as interferências sociais, elas não podem ser descartadas na preparação e nas práticas esportivas, tanto amadoras quanto profissionais, porque esses efeitos podem ocorrer efeitos prejudiciais, né, quando a gente identifica os relacionamentos negativos, assim como podemos observar que bons relacionamentos são fatores que podem auxiliar no aprendizado de habilidades motoras, incentivar a coesão grupal e o engajamento no esporte. Outro conceito, que seria o significado, ele aparece nas pesquisas principalmente entre os atletas paralímpicos. Nesse contexto, o esporte ele pode significar a possibilidade de exercer autonomia e ser um processo de integração social e de promoção de saúde. Por último, e não menos importante, em referente à realização, nós encontramos poucos artigos científicos, né, conforme eu destaquei anteriormente. E a respeito do flow, nós conseguimos encontrar 6 artigos científicos. Dessas publicações, 5 buscavam avaliar como o estado do flow acontece entre diferentes modalidades, e um dos artigos trouxe evidências para validação de um instrumento psicométrico bem reconhecido entre os profissionais e os pesquisadores, que oferece uma medida para avaliação daquelas 9 dimensões da experiência do flow que eu tinha dito para vocês. Bom, e aí chegamos às considerações finais, né? Os trabalhos de revisão, que foi um trabalho que a gente tentou fazer aqui, eles buscam fazer o levantamento sobre conhecimento já produzido, e eles, ao mesmo tempo, eles possibilitam trazer a identidade daquela área que está sendo investigada. Então, dessa forma, a gente pode colaborar para o preenchimento de lacunas existentes nas teorias e ajudar também a consolidar uma área, principalmente como a psicologia positiva e a psicologia do esporte, que tem cada vez mais relevância, tanto profissionalmente quanto socialmente e academicamente. Então, a gente pode perceber que não foram muitos estudos, principalmente se a gente considerar que não houve um recorte de tempo. No entanto, a gente consegue perceber o crescimento dessas publicações nos últimos anos. E aí, com esse crescimento, a gente também conseguiu identificar que alguns termos eles são tratados com mais tradição entre as pesquisas do que outros, né? Principalmente o relacionamento e o flow. Uma das surpresas que eu até comentei com vocês foi a variedade de modalidades esportivas que vem sendo alvo dessas investigações, ainda que a gente tenha identificado que a maior parte vem dos esportes coletivos. Os artigos que nós encontramos, eles são predominantemente qualitativos, e nesse sentido, acho que vale ressaltar aqui a importância de usar instrumentos que fornecem subsídios para os psicólogos do esporte e do exercício físico no Brasil. Essas pesquisas, elas podem e devem ser mais exploradas, né, contribuindo com informações e elementos para psicólogos, educadores físicos, técnicos e os outros atores envolvidos no cenário esportivo, principalmente os atletas, né, que podem se beneficiar
bastante dessas pesquisas. Então, acredito que uma política de apoio à pós-graduação pode ser um caminho fundamental para a gente alavancar as pesquisas na área, já que a maior parte dessas publicações elas são frutos desses programas. Por enquanto é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e também gostaria muito de ouvi-los com sugestões para o nosso trabalho e com dúvidas, reclamações, qualquer tipo de contribuição será muito bem-vinda. Muito obrigada. E aqui estão algumas referências que eu usei para a apresentação, mas depois eu já coloquei lá no grupo, mas eu posso disponibilizar o link da apresentação para vocês verem também. Muito obrigada, e é isso. As pessoas que se sentem rejeitadas, abandonadas, sabe? Na verdade, a gente viu... Posso começar aqui? Bom, parabéns aí pelo seu trabalho, 2.000 e poucos artigos revisados, é muita coisa. Eu estou trabalhando numa revisão sistemática, tem 400 e poucos artigos para eu observar, para eu buscar informações. Eu já acho muito, né? Você trabalhou com 2.000 e poucos. Quanto tempo você demorou para desenvolver essa revisão aí, do início até o fim, das leituras, até a parte aí de realmente chegar a esses artigos finais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda foi que você falou aí que tu teve uma surpresa, né? Na hora que você estava vendo as modalidades esportivas, você imaginou que qual esporte ali, ou qual modalidade que ficaria no topo, né? A gente pensa sempre no futebol, porque o futebol move milhões, aí, bilhões de dólares, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de resistência em relação à psicologia dentro desse esporte, porque eu já conheci muitas pessoas que trabalham com psicologia do esporte no futebol e dizem que dentro dos clubes, pelo menos aqui do Brasil, eles encontram essa resistência. Tá? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que quando eu e Hernandes pensamos nessa pesquisa, era abril, talvez, março, ou um pouco antes, assim, a gente começou a pensar já tem um tempo, e recentemente a gente descobriu esse problema entre os escritores, então a gente refez essa busca, e a intenção também de trazer o trabalho para cá é que outro colega possa refazer essa coleta que eu fiz para verificar se ele também vai chegar no mesmo objetivo. Então, já me adianto, deixo esse convite aí para quem puder colaborar, seguindo aí minha receitinha de bolo, como diz o Hernandes, para ver se consegue chegar no mesmo resultado. Mas assim, algumas ferramentas nessas plataformas, elas ajudam, né, na hora de filtrar os artigos. Então, por exemplo, no Web of Science, na categoria, na biblioteca principal do Web of Science, artigos que não são revisados por pares, por exemplo, eles nem entram na lista de artigos, né? Então, isso é uma coisa que acaba facilitando o nosso trabalho, porque é só ir clicando lá no cantinho, né? E a própria base de dados já vai fazer aí um grande trabalho para a gente, já vai adiantar bastante. Depois disso, a gente foi colocando os artigos que ainda ficaram, né? Depois da gente... posso depois disponibilizar também quais foram todos os critérios de inclusão e de exclusão, mas depois disso a gente criou uma tabela no Excel com um resumo de todos os artigos, e aí primeiro eu fiz a leitura dos resumos, porque para identificar mesmo, né? Porque às vezes palavra como engajamento, por exemplo, aparece no resumo e não necessariamente ele está falando sobre engajamento, às vezes ele só está falando sobre uma outra coisa, né? Então, primeiro teve esse trabalho de ler todos os resumos para realmente chegar nos 33 artigos que aí sim eu li na íntegra e
coloquei lá na tabela quais foram, qual foi a metodologia direitinho, quem foram os participantes, qual foi o procedimento, isso tudo tem na tabela, né? Sugerindo também a agenda de pesquisa, não sei se a gente vai chegar a incluir a agenda de pesquisa no artigo que vai ser publicado, né? Mas a tabela ficou bem, com bastante informação, e ao mesmo tempo ela foi muito boa, porque ela serviu para organizar toda a estrutura do trabalho, né, e acompanhar, ver direitinho tudo que a gente estava fazendo, montar aquele fluxograma, saber qual o resultado por descritor, foi bem útil. E acho que você acertou em cheio na segunda pergunta, né, sobre o futebol. Era o esporte que eu, quando comecei, assim, esperava encontrar mais artigos, principalmente porque eu tô terminando meu mestrado agora, e no mestrado, quando eu fui fazer a revisão de psicologia e administração no esporte, o futebol é a maioria. Então, achei que eu também fosse encontrar isso nessa nossa revisão. E acho que, felizmente, não foram artigos só sobre o esporte, né? Felizmente, a gente conseguiu encontrar diversos dos esportes. Comentei com o Hernandes, que eu achei bem bacana, os estudos sobre o significado do esporte paralímpico também. Então, é isso. Estava esperando realmente que fosse o futebol, não foi. Depois até comentei com o Hernandes, eu acho que seu comentário também sobre a dificuldade que é conseguir trabalhar no esporte também é muito importante. E aí eu estava até conversando com o Hernandes na semana passada também, né, que geralmente os artigos do futebol, eles são feitos na base. Na base ainda se tem uma abertura um pouco maior para você conseguir realizar as pesquisas. Então, acredito que ainda consigam acessar esse esporte, essa modalidade por conta disso. Hernandes, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir aí. Eu me recordo, Mariana, eu me recordo que quando o Brasil perdeu para a Alemanha, aquele 7-1, e aí muita gente foi tentar buscar explicações de por que a gente tomou aquele chocolate, né? E aí foi verificado que na Alemanha os atletas têm uma espécie de histórico de avaliação psicológica desde que eles entram nos clubes, e isso vai seguindo eles em todos os clubes que eles passam até a seleção. Eles têm um trabalho diferenciado ali, né, de acordo com as suas características, com o seu treinador, com a equipe de psicologia. Então, é possível que exista realmente esse trabalho da psicologia do esporte muito forte lá, com a psicologia positiva, coisa que infelizmente aqui a gente não tem muito, né? Porque há pouco tempo o nosso técnico Dunga disse que psicologia é para bobagem. Sim, eu também estava conversando com o Hernandes. A minha experiência é na base também, né, com futebol. Eu trabalhei na base por 2 anos, e lá a gente conseguia fazer um trabalho, não na dimensão que a gente gostaria, até por conta do número de profissionais, né? Imagina, na base são muito mais atletas do que no profissional, são muitas categorias. Mas a gente conseguiu realizar um trabalho bem legal com os goleiros na época. E assim, com a hipnose, com a mentalização. Então, quando eu li os artigos, eu fiquei satisfeita e sei que é possível também, né? É bom a gente saber que é possível também, ainda que a gente esbarre em outras dificuldades. Não é, assim, pelo menos da minha experiência, não é toda a comissão técnica que você vai ter a mesma abertura, não é todo treinador que vai te dar espaço para você trabalhar ali. Então, tem, obviamente, várias questões que influenciam, mas é possível. Na medida que essa abertura vai acontecendo, eu acho que, assim, a minha experiência foi muito positiva, né? Eu trabalhava com um treinador que dava muito espaço, inclusive para a gente mostrar para os atletas como que aquilo é importante. Mas eu sei que não era isso que acontecia em todas as categorias e todos os clubes, né? Mariana, sou eu, Luiz. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, eu acho que eu queria ficar mais assim no ponto aqui da psicologia positiva, que eu acho extremamente importante, e que é uma psicologia em que eu atuo muito, que eu utilizo muito no meu trabalho, né?
E ela, a gente sabe que ela foca, né? Claro que você colocou isso aí muito bem no trabalho, né? Com essa revisão de literatura, né? Naquilo que pode trazer felicidade, né? Efetivamente para as pessoas que estão atuando, seja na área do esporte, na área da cultura, enfim, qualquer área profissional, né? E ela não vai focar, que ela não foca nesses desvios, né? Ou algum tipo de patologia, né? Mental, né? Então, ela se foca muito naquilo que de positivo ela pode fazer. Mas, como o Wanderson falou aí, essa profissão de esporte, né, também, ao mesmo tempo que há um prazer muito grande, há uma cobrança muito grande, né? E aí, dentro da sua experiência que você teve, né, aí como psicóloga dentro desse local, dessa base, onde você teve experiência com esses jogadores, enfim, com esse treinador, você viu e que o Wanderson falou que essas pessoas passam por avaliações psicológicas, que é importantíssima, né? Isso já é um tipo de busca, né? Não é de priorizar, mas na intenção de identificar algum fator ou alguma variável que possa influenciar no desempenho dessas pessoas, né? Porque às vezes são pessoas que já trazem consigo uma certa tendência ao se deparar com uma pessoa que não tem uma habilidade social, que não tem uma habilidade emocional, porque também é cobrado, né? Porque existe todo um sistema por detrás disso. Você tem visto, você viu em um desses artigos que você encontrou, algum tipo de trabalho de promoção para que possa dissipar ou mitigar esses possíveis ruídos, que eu não sei se podem ser patológicos, mas tendenciais que podem contribuir negativamente para o desempenho desses atletas? Então, algumas pesquisas elas fazem essa relação, né, do como que principalmente nos relacionamentos, né, que foi o maior número de artigos que a gente encontrou, em como que os relacionamentos positivos, um ambiente positivo, né, um ambiente satisfatório para o atleta, ele pode estar sim associado a resultados positivos e a sentimentos de satisfação que acabam fazendo com que o atleta permaneça naquele esporte, né? No futebol em especial, não encontrei nada sobre esse assunto. E as pesquisas do futebol realmente elas acontecem também, como eu falei, na base. Então, e aí com a minha experiência, alguns instrumentos foram usados na base, né? Eu não posso falar que tem sido, porque eu não estou mais lá, mas assim, algumas coisas eu lembro de ter usado, mas como eram muitos atletas, era um trabalho muito difícil de ser feito, né? Você imagina, uma categoria tem 50 atletas, por exemplo, né? E aí, para você dar conta de tudo, o nosso trabalho acabava sendo mais em grupo, né? Muito focado na coesão do grupo. E a gente usava muito a mentalização e a hipnose com os goleiros, principalmente para treinar a comunicação deles, porque na verdade, não sei se todas as pessoas têm noção disso, mas os goleiros também, eles treinam separado, né, na maior parte do tempo, Sim. então, não necessariamente eles estão com o time todo o tempo, então, a gente estava tendo alguns problemas de comunicação e a gente começou a usar a hipnose, a mentalização e os trabalhos de grupo, mas assim, a partir de uma demanda que a gente tinha. Só que no profissional, eu trabalhei no Botafogo, e aí o Botafogo tem um programa de formação continuada, então toda semana um determinado departamento vai lá dizer o que está fazendo, como que é o trabalho, para que os outros departamentos tomem conhecimento, né? Então, quando a gente principalmente fez a apresentação do Departamento de Psicologia do Esporte, na época, o Eduardo Silo e o José Aníbal, que eram os psicólogos do profissional, eles trouxeram diversos instrumentos que eles estavam trabalhando no profissional, estavam tentando introduzir no profissional na medida também que eles conseguiam, né? Porque aí é isso, a rotatividade também é muito grande entre os treinadores, então em um momento você tem uma determinada abertura, você está trabalhando um grupo e rapidamente isso muda, né? Porque, na realidade, também, né,
A gente vê aí, nós temos visto aí muitos atletas completamente descompensados e sem habilidade emocional alguma, né? No campo de futebol, sendo agressivo, né? A gente vê isso aí, isso é notório, né? Então, assim, eu fico pensando que eu acho importantíssima, eu acho que a psicologia positiva, ela é uma psicologia de eficiência para todos nós, sabe? Mas, assim, é por isso que eu perguntei para você, porque, né, isso é muito difícil, né? Porque aí são aquelas coisas tendenciosas, né? Então, essas pessoas, ao mesmo tempo que elas são muito competentes naquilo que elas fazem, alguma outra coisa também compromete, né, o desempenho, competência deles, que é justamente essa parte da emocionalidade, né? E aí trabalhar isso tudo, né, para você desmistificar essa questão da força, da raiva, né, do ódio até, né, que tem ali quando a pessoa perde a sua o seu empoderamento, não é o seu empoderamento, mas o poder de estar com aquilo ali, né, de dominar aquilo dali, deve ser muito difícil. E a hipnose que você viu lá como experiência, foi uma hipnose que trabalhava muito essa parte do relaxamento, né, é, da projeção mental em relação à questão do seu desempenho, da sua habilidade em lidar com o outro, trabalhando a assertividade. Isso, É mais ou menos por aí? exatamente. É? Foi Poxa, exatamente isso. eu gostaria de participar um dia para assistir, né? Porque eu trabalho com a hipnose, né? E eu acho que deve ser muito interessante, né? Trabalhar com essas pessoas, né? Assim, com esses atletas, com essa, né? Com esse viés do esporte, assim, eu acho que seria muito interessante. Achei legal, muito legal. E essa palavra, o flow, já é uma palavra bonita, já traz o flow já tem né? Uma coisa de Movimento, né? Energia. Pode movimento pensar. positivo. Eu acho muito legal essa coisa, né? Mas assim, eu tive a sensação, tanto lendo os artigos, quanto assim, a partir das pessoas que eu conheci, né, de outros psicólogos do esporte que eu acabei conhecendo, que saíram do futebol e foram para outras modalidades, é que em outras modalidades também pode existir aí uma abertura, né, para psicologia um pouco, pode ser um pouco mais fácil o caminho do Principalmente que no no hipnose. futebol. Eu amo. Você é hipnóloga? Oi? Não, não. Eu estava até conversando com o Hernandes, ele também ficou com essa dúvida. Eu estava contando para ele que a gente fazia. Eu não tenho nenhuma formação específica para isso, né? Então, na época, eu trabalhava também com outras pessoas lá e a gente fazia, mas eu não tenho. Se eu te falar que eu tenho uma formação específica para isso, estou mentindo. É legal. Bom, parabéns. Eu. É Mariana, né? Desculpa, Mariana. Isso. Oi, Mariana, não, Luísa. Você estava falando dos outros esportes, eu fiz o meu mestrado pesquisando a natação, né? E foi engraçado ver que conforme, eu não sei, eu trabalhei também com futebol, quando eu estagiei na graduação, e eu também peguei um técnico que era muito aberto à psicologia, né? Que não é uma coisa que é tão presente assim. Mas o que eu vi entrevistando os técnicos no meu mestrado em natação era que quanto mais jovem, mais aberto eles eram para a psicologia, ajudar, né? O mais velho que eu entrevistei falou uma questão do não, eu não converso com ele sobre emoções porque não é meu papel e não tem muito isso. E os mais novos já tinham um discurso de não, eu sei como é que a emoção atrapalha, como é importante ter esse processo. E eu gostei muito da sua apresentação. Eu estou também no processo de escrever um artigo e foi iluminador. Muito obrigada, assim, foi muito Ai, bom. que bom. Obrigada. Fico feliz de escutar seu comentário, Ana. Depois É, eu vou até pegar seu e-mail ou seu telefone, alguma coisa assim, para a gente trocar figurinha, se você permitir. por favor, vai ser ótimo. E vai ser ótimo, porque eu também estou super curiosa. Estava comentando com o Hernandes, porque achei poucos artigos que tratavam das modalidades individuais, né? E aí, principalmente no relacionamento, isso me chamou muita atenção, porque não é porque o esporte é um esporte individual que não existem relacionamentos ali, né? Então, É, também no, fiquei bem instigada, acho que a gente pode conversar bastante.
Ah, eu vou adorar. No mestrado, eu pesquisei, né, a perspectiva dos pais e dos treinadores na emoção e na regulação emocional dos atletas que estavam em iniciação, né? Eu peguei a base, que foi o que você falou. Eu acho que é mais fácil de trabalhar e também eu acho que é o processo de formação, né, daquele atleta. Entrando até um pouquinho no que o Luiz falou, essa questão de você ver os atletas profissionais com essa dificuldade de lidar com as emoções, isso vem muito da base, né? Porque se você ensina isso para criança, quando ela é mais velha, ela vai ter algum tipo de domínio sobre essa regulação, ou na realidade estratégias para regular, né? E quando eu fui pesquisar também para fazer o meu artigo, eu fiquei muito perdida, porque conforme você vai botando no individual e no relacionamento, não tem quase nada assim de literatura para ler no Brasil e até mesmo fora. Eu também tive uma certa dificuldade. Depois que a gente foi inserindo outros escritores, se for necessário também incluo mais sem problema algum, porque eu acho que o importante é dar conta mesmo da maior quantidade de artigos que a gente conseguia aí, identificar, mas eu também achei um número bem pouco, né? E, enfim, espero que continue crescendo, né? Acho que no gráfico isso ficou bem, deu para ficar bem visual, né? O Hernandes até achou num primeiro momento que a gente teria um problema por conta de não ter um recorte de tempo, porque isso ia fazer com que o nosso artigo pudesse ficar um pouco antigo, né? Se a gente fosse introduzir muitos artigos lá de 2004, de 2005, 2006, mas depois a gente acabou conseguindo acessar artigos mais recentes, né? Não consegui, até agora eu fiz nesse processo de pesquisar de novo, eu incluí alguns artigos de 2020 também, então espero que isso continue crescendo e que eu consiga aí também contribuir de alguma forma. Mas eu fiquei pensando também no que o Luiz e o que você falou, e eu sempre linkando, né, com os resultados que eu encontrei. Muitas pesquisas, essas pesquisas também têm sido muito úteis, principalmente na juventude, né, na infância, na adolescência, para os técnicos e para as organizações esportivas identificarem quais são os motivos que fazem os atletas permanecerem no esporte. Isso é muito importante também, né? A gente, no futebol, existe uma desistência da carreira esportiva muito grande. E a gente também acessar, né, o motivo que faz os atletas quererem estar ali, né, e quererem se desenvolver, quererem atingir suas metas individuais ou coletivas, também é muito importante. Então, assim, os estudos da base também têm tido uma relevância muito grande. Eles podem também mostrar como isso pode ser eficiente no profissional também, né? De repente, com esse trabalho aí de formiguinha na base, a gente consegue alcançar e para frente uma abertura maior dos outros profissionais para a psicologia, né? E um reconhecimento maior da nossa área no esporte. Isso que você falou da pessoa permanecer no esporte me lembrou um caso, né? Um paciente que eu estou atendendo, que ele é atleta, tem 14 anos, joga basquete num clube aqui do Rio de Janeiro, e ele é treinado por um treinador muito conhecido, né? Que formou assim atletas de ponta. Só que ele não tem assim menor consideração afetiva por seus atletas, sabe? Ele é duro, ele é severo, pouco elogia e muito critica. E esse paciente que eu atendo, ele tem questões aí de ansiedade já de bastante tempo, apesar da pouca idade. E aí o que acontece? Olha como é que a coisa é um ciclo vicioso, uma coisa ruim. Ele vai lá para o esporte e aí erra alguma coisa, é severamente punido verbalmente por isso, e aí vem para casa, não sabe lidar com essa emoção, com essa ansiedade, e aí come muito, e aí engorda. E esse ganho de peso progressivamente faz com que o desempenho dele fique pior do que os demais colegas. E aí, mais broncas. E na nossa última sessão ele disse que tinha muita vontade de largar o esporte, apesar de gostar muito. Você precisa ver, o cara tem 1,80 m, com 14 anos de idade, toda a pinta de pivô, sabe? O Charles Barkley lá
eu acho que era do Los Angeles, grandão, sabe, negro, grandão, assim, careca, forte, mas que não está conseguindo lidar com isso. Por conta dessa coisa, às vezes o esporte me parece um pouco ter uma cultura meio que militar, sabe? Você não aguenta, pede para sair. Sobretudo essa mentalidade mais antiga, né? E aí me vem muito à cabeça a formação desse profissional de educação física, que depois vai se tornar um treinador, e ele, como muitas vezes fecha o diálogo com a psicologia, ele acaba englobando muitas responsabilidades e até fecha os seus próprios atletas para isso também, né? Achando que é bobagem, que é bobeira, e que ele tem que ser forte, porque o mundo não vai ter pena dele, que as marcas não vão ter pena dele, que a torcida também não. É uma pena, né? Porque se a gente pensar, a gente tem uma perda aí do potencial atlético gigantesca, né? Então, às vezes um indivíduo que tem todas as condições para conseguir atingir as suas metas pode ser prejudicado por conta, às vezes, não sei, de repente, de um preconceito, de não ter um psicólogo ali acompanhando e até para mediar essas situações, né? Porque, de repente, não é que o estilo de liderança desse técnico seja ruim, de repente ele só não está funcionando, né, nesse momento. Então, é uma questão de funcionamento que, poxa, não seria um trabalho tão grande para colocar em risco a perda do potencial atlético daquele indivíduo. Então, seria muito bom que as pessoas começassem a reconhecer, né, como que essas pesquisas, essas investigações, esses instrumentos e essas intervenções, elas podem realmente ser efetivas, né, no desempenho. Silêncio. Caramba, mais alguém aí? Oi, bom, que legal, né? Gostei muito também. E acho que isso vai nos render aí uma publicação legal também, né? Está sendo um trabalho bem interessante, né? E a Mariana também, a cada dia, surpreende mais, né? Com a sua competência, com a sua capacidade, né? Ainda não tinha te visto apresentar nada, né? E que maravilha, né? De apresentação, muito boa, né? Em todos os aspectos, com os recursos também, eu, louco de inveja, né? Como é que ela tem esse preze, né? É excelente, né? Esse programa tem uma dinâmica bem legal, né? Dá de 10 a 0 no PowerPoint, né? E E a Mariana, assim, não é com uma desenvoltura, com uma capacidade de apresentação, não é com os recursos, as habilidades verbais e também na discussão aí, né? Tá muito interessante. Esse é um assunto fascinante, né, da psicologia positiva e realmente isso no esporte, como já foi trazido ali, né, pela Mariana, se encaixa como uma luva, né? Agora é isso, essa é uma área que é como todas, eu acho, né? Às vezes a gente, quando está assim focado numa coisa, a gente vê ali, às vezes, assim, motivos para supervalorizar aquilo, né? Ou também motivos para ver problemas e tudo, né? E é problemática, não resta dúvida nenhuma, né? Principalmente o esporte de alto rendimento aqui, né, mais especificamente nessa cultura do futebol, né, ela traz muitas dificuldades para o trabalho, né, e traz outras coisas também, assim, que são isso que a Mariana falou da administração, né, não há dúvida nenhuma que a parte do futebol ela está muito mais profissionalizada, né, e tem que ser, né, porque há uma questão econômica, assim, enorme envolvendo tudo isso, então realmente a administração, né,
extremamente profissionalizado. O futsal também evoluiu um monte nesse sentido, né? Está bastante profissionalizado também, assim, administradores de empresa, né? Estão ali tomando conta dessa coisa toda. E isso se vê que tem uma relação com o desempenho também, né? Porque é uma organização que acaba respingando assim em todos as dimensões e níveis ali, né, do processo. E a gente nota que os times que estão melhor organizados hoje são aqueles times que estão aí rendendo mais, né? Olha, veja esse salto aí que deu o Flamengo aí, né, nesses últimos tempos, né? Isso é fruto também de uma grande administração, né? Não é só assim uma coisa mágica que aconteceu ali e tal, mas é um trabalho que veio sendo desenvolvido e que acabou dando nesse ponto em que chegou o Flamengo aí no ano passado, né? Agora eu não sei como é que vai ficar, né? Também agora está dando né, umas derrapadas aí, né? Com essas mudanças, nem me fale, eu sou essas flamenguista. adaptações, Mas é impressionante isso, né? E a psicologia também, não é? Como vocês já falaram, em lugares onde essa coisa está mais evoluída, aí ela também tem um espaço assim mais formalizado, né? Com mais respeito, com... Aqui ainda a gente luta um pouco mais, né? E a psicologia ela tem ainda dificuldades. Nós ainda temos um pouco, embora essa profissionalização crescente, né? Mesmo no futebol e tudo mais, ainda se tem bastante centralização ainda, né, nessa figura do treinador, né, o poder está muito ainda centralizado, e aí essa assessoria toda, né, essa comissão técnica da qual o psicólogo também faz parte, ou deveria fazer, né, depende muito disso tudo, né, então fica um pouco às vezes prejudicado, a continuidade do trabalho e mudanças, né? Toda hora cai treinador e muda o sistema, e muda a filosofia, e aí realmente fica muito difícil, né? Mas o trabalho de base ele já começa a estar mais consolidado, né? Já é um trabalho que se mantém, né? Tem mais estabilidade, os profissionais ficam anos trabalhando ali, desenvolvendo esse trabalho, né? E isso é importante, porque esses atletas que vão vindo dessa cultura, né, eles já vêm mais familiarizados com essa coisa toda, né? E isso ajuda muito, inegavelmente, né? Ajuda muito nessas pressões todas que vivem, né? Nesse mundo da excelência desportiva, né? Tão permeado pelos valores econômicos, né? Da sociedade que nós vivemos. E então, como isso envolve, não é, essas demandas financeiras todas, aí a pressão sobre os indivíduos é enorme, né? Não é uma coisa muito fácil. E o psicólogo tem que estar lá, não é? Ajudando essas criaturas todas nessas estratégias aí de regulação, né, desses processos emocionais e do desenvolvimento de uma cognição sobre isso tudo e tal, né? É legal, eu acho que é uma área fantástica, fascinante, né? E muito fértil para pesquisa, né? Muito fértil para pesquisa, né? Infelizmente, aí na parte mais da excelência também é mais difícil né? Principalmente aí no futebol e em outros que são mais proeminentes, né? Porque aí essa exposição pública, né, o medo da exposição pública, aí fica também, eles não deixam muito a gente coletar muito dado, né, com esses atletas, né, mas na base a Mariana vem com essa proposta, né, de desenvolver uma investigação aí para o doutorado nesse contexto. Eu acho que tem bastante campo, né, e bastante possibilidade aí de coleta de dados, né, com essas pessoas. Acho que isso vai ser uma experiência muito boa, né, e muito animado, né, também, assim, a gente fica animado com as pessoas, né, e isso é muito importante. Então, quando a gente tem essa oportunidade, né,
de trabalhar assim com uma pessoa como a Mariana tá se mostrando, né? E isso deixa o professor ainda assim mais, né, mais feliz e mais animado mesmo, né, para trabalhar. E que bom, né, Mariana? Muito obrigado por Ao contrário também, professor, você ter nos procurado aqui, né? Já quando a tem nos gente dado bastante alegria e prazer, né? E sem dúvida isso vai ser muito bom, né, para todos nós. Gostei muito também de ouvir a Ana, né, falar assim, que mostrou também uma contribuição muito boa aí, né? E já fiquei assim louco para pedir para ela, né, apresenta aí a tua pesquisa da natação, né? Apresenta a pesquisa da natação para nós aí também, né? E aliás é uma coisa que se você quiser mesmo, né? Nós temos uma programação aí, mas mais adiante vamos ter. Agora a gente está com, eu acho que já temos umas 4 apresentações agendadas, ou 3, né, na sequência, mas de repente a Ana, se quiser se aceitar o nosso convite, né, também seria excelente que ela pudesse nos trazer aqui também, né, o seu trabalho e a discussão toda, né, que virá em consequência disso, vai ser, sem dúvida, muito interessante, né? Tá Claro, bom? é só a gente combinar. Então tá, olha, vai te aprontando aí, que eu acho que nós temos agora o professor César, depois deve ser o professor Mauro, a professora... nós temos 4, né? Temos a professora Simone e depois o professor Vicente Cassep Borges, né? Então são 4 semanas, Ana, e na quinta semana, se tu realmente queres, não te sinta assim, se tu queres, nós queremos muito, né? Eu já acho que nós vamos gostar muito de te ter aqui, todos vão achar. Então, tu já te programa, vamos ver uma coisa, tem que ver a data aí, né? Mas seria 5 semanas para frente, né? Na sexta-feira, e aí vamos já te agendar ali, então, se tu concordas, né? Eu Dia vou só dar 25 de uma setembro. olhada. Hã? Dia 25? 25 de setembro. 25 de setembro. Eu vou só confirmar as datas da minha reunião com a Edna. Aí eu confirmo com vocês. Então. Então tá, tu dá uma olhadinha lá, aí tu dá o retorno para nós depois e a gente já te agenda ali também, tá bom? Claro, pode deixar, dou sim. Tá, muito Obrigada pelo obrigado. convite. E nós agradecemos já a tua concordância. E aí, mais alguma coisa? A dificuldade, né, de fazer a revisão sistemática também é uma coisa complexa, né? É isso aí. Eu tô na minha Todos, aqui, em todos breve. estão sofrendo um pouco com isso, né? Em breve a minha Mas também será apresentada. Vocês sabem que essas revisões sistemáticas, elas são assim meio que uma novidade aqui. Excelente. Diga. A professora Ana Jacó assinou. Sim, porque já voltou à normalidade, né, Érica? Aquilo que eu tinha dito para ela foi durante a pandemia, que teve um tempo que, para agilizar o processo, né, o CONEP determinou que não precisava mais assinar documento nenhum, né? Porque a gente precisava fazer tudo rapidinho, né? Estava no meio do negócio e tal. Agora que a coisa deu uma afrouxada, então eles já pararam com isso. Agora tem que voltar tudo com toda aquela burocracia que havia antes, né? Eu realmente tinha dito para ela, eu disse para ela lá, professora, não precisa assinar, porque agora a gente está na pandemia e tal coisa. Ela ainda estava com essa informação, né? Por isso que ela não quis assinar, ela achava que realmente não precisava, né? Que bom, né? Já assinou, já resolveu isso. Mas vejam que a revisão sistemática ela é uma coisa nova, de certa maneira, né? Se vocês forem fazer uma busca aí também das revisões sistemáticas na psicologia, na pesquisa da psicologia brasileira, vocês verão que isso vai aparecer de uns anos para cá, né? O pessoal começou a se dar conta, né, e as revistas também,
que a revisão sistemática, como ela tem um procedimento mais científico, né, mais objetivo, digamos assim, né, diferente de uma outra revisão mais informal, né, ela começou a ter preferência, né, para as publicações, né? E aí os orientadores, os programas, os pesquisadores começaram a ver que não vale mais a pena, digamos assim, nós investirmos numa revisão mais informal, né? Uma revisão que vem ali apenas para, digamos assim, dar um suporte teórico ao nosso programa de pesquisa, porque nós vamos ter que fazer uma revisão de qualquer maneira, né? Tudo começa com uma revisão teórica. Ela é imprescindível, quer dizer, não tem como pular isso, né? E, então, por que não fazer uma sistemática que vai me nutrir, não é, naquilo que eu preciso? E a ideia com a Mariana é essa, né? A Mariana veio para fazer aí o doutorado, então ela agora já vai ter que apresentar um projeto, né? Tem que ter um problema de pesquisa e um pré-projeto, digamos assim, né? Para concorrer a essa vaga. Então, por que não fazer uma revisão, né? E aí dessa revisão, evidentemente vão surgir, não é? Tem que surgir, naturalmente vão surgir uma série de possíveis problemas, né, para serem investigados. E ao mesmo tempo se está fazendo uma coisa que pode render já não é a formulazinha aquela do útil ao agradável, né? Porque aí é uma viagem que já pode render alguma coisa para os nossos currículos, para as pontuações das avaliações e tudo mais, né? Então é por isso que a maioria hoje está fazendo isso, né? Recebe dos orientadores ali, recebe um aluno, já diz, o que tu quer estudar? Ah, quero estudar sobre isso. Ah, então vamos fazer uma revisão sistemática sobre isso para ver como é que está, né? Qual é o estado da arte do assunto e ao mesmo tempo você não é, se definir melhor aí naquilo que vai investigar, né? Claro que isso também nos dá muita ansiedade, né? Porque tem certas variações aí. Isso aí também não é tão exato assim, não é? Embora seja mais objetivo, mais um procedimento mais, não é, mais bem sistematizado e tal, ainda assim tem variações, não é? Tem variações. Essa coisa dos descritores na psicologia é um negócio meio complicado, né? Porque se cunha termo assim, a revelia, não é? E nós temos um monte de abordagens teóricas e os termos vão sendo criados dentro de cada abordagem dessas, não é? Então, às vezes, para se referir à mesma coisa, nós temos uma meia dúzia de termos, o que já é um troço que complica demais, né? Depois também, às vezes, tem uma certa instabilidade, às vezes, também das bases, também é outra coisa que pode acontecer, né? A CAPES, aí, que nos paga o acesso à maioria dessas bases internacionais, né? Às vezes também ela pode dar uma flutuada aí, porque, né, é uma coisa que, sei lá, para de ter conexão com aquilo. Eles até pedem, não é, lá quando a gente pesquisa, que se dê um feedback, né, se alguma coisa está acontecendo, que você mande um retorno para eles lá, né, para monitorar esse acesso, né, a essas bases. Se envolve um problema de pagamento também, né, que eventualmente pode acontecer de ter algum atraso, alguma coisa assim. Então, há variações também, não é? Pode haver variações. Claro que a gente bota dia ali, né, e o ideal seria que você tivesse fixado e tivesse feito a sua busca, a sua coleta, todo num dia só, né? Porque no outro dia essa coleta pode não necessariamente ter uma coincidência total, né? Então é um negócio também um pouco complicado, né? Agora, como diz ali o trabalho né, como diz o trabalho, aproveitando a experiência do Luiz Felipe, que nos apresentou aí o perfeccionismo, não é, a compaixão e a saúde mental, né? É sempre bom em tudo que a gente faz, né, que a gente faça com perfeccionismo, né? Que a gente busque aquela ideia de eu vou esgotar o assunto, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente tenha autocompaixão consigo próprio, né?
Baseado no fato de que nós não somos deuses, né? Que nós somos humanos e que lidamos com as coisas também que são feitas pelos humanos. E que, portanto, né, nós temos que nos esforçar para não sermos negligentes, né, para não deixarmos as coisas furadas, mas, ao mesmo tempo, saber que, por mais que a gente se esforce e faça o possível, nós ainda não vamos conseguir esgotar o assunto, não vamos conseguir, né, fazer uma revisão que seja 100%, que não tenha erro, né? Então, eu acho que tendo esse equilíbrio, assim, né, nós vamos mostrar competência no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, vamos manter a nossa saúde, né? Alimentados pela autocompaixão e também pelo sucesso que nós vamos ter, né? Devido à qualidade do trabalho que nós vamos acabar produzindo, né? Acho que a revisão, ela... vocês que estão fazendo, né, ela nos testa o tempo todo nisso. A partir do momento que a gente tem essa consciência, né, a gente sempre fica, quer dizer, ela nos traz essa, né, essa dúvida e essa ansiedade, né, o tempo todo. E tem um momento que a gente tem que, né, também dar aquele, não, agora é isso, né, tá pronto e acho que está bom e também acho que não está perfeito. Né? Porque certamente não estará, né? Alguma coisa vai... Mas provavelmente as coisas mais importantes, as coisas mais representativas, mais significativas e tal, né? Elas estarão ali e uma pessoa que tem expertise naquele assunto, ele vai conseguir ver isso, né? Agora a gente tem, pensando pelo outro lado, né, a gente tem que justamente se dar conta disso, né? Manda isso para uma revista, né? Agora fazendo o papel do advogado do diabo, né, o outro lado. Manda isso para uma revista, né? Vão ter um parecerista lá com expertise e ele logo identifica a falta de coisas importantes, né? Porque ele tem familiaridade com esse material, né? Com aquilo que está saindo, com aquilo que já saiu e tal, né? Isso é a importância que tem quando a gente tem expertise no assunto, né? A gente é familiarizado com aquela literatura e aqueles autores e aqueles textos e aqueles artigos, a gente conhece aquilo como a palma da mão, né? E a lógica é essa, né? Quando se recebe um artigo lá numa revista, o editor, o que ele faz, o que ele procura, o que ele tenta fazer, é encaminhar para as pessoas que têm expertise, né? Porque aí vão fazer uma avaliação do artigo, né? Principalmente as boas revistas tentam fazer isso. Claro, lidam com dificuldades também, porque as pessoas também estão muito ocupadas e não aceitam, né? Muitas vezes não aceitam essa tarefa de fazer a revisão, e aí já também complica, né? Tudo depende, então, de coisas do acaso aí também, da sorte. Mas é isso, né? Muito bom, né? Não sei se nós temos mais se alguém quer dizer mais alguma coisa, né? Se nós temos mais o que falar, né? Eu tenho que me policiar aqui também, porque senão eu fico falando, não tem mais fim, né? Tá bom? Foi muito boa, né? Foi muito boa a reunião que tivemos, né? Em todos os aspectos, também da administração do nosso grupo aí também, do nosso laboratório também foi bom, né? E eu estou muito satisfeito, né? Estou muito satisfeito. Muito obrigado a vocês por tudo que nós conseguimos render hoje, né? Acho que chegamos a boas soluções nas coisas administrativas. Eu estava um pouco preocupado, né, com essas coisas também de bolsa, de tudo, porque, né, mas a vida é assim, né? Agora a gente estava aí tratando do esporte, né? E a vida tem essa coisa da concorrência, né? Isso é inerente, né? Nós não temos como, infelizmente, a gente nunca tem, infelizmente e também talvez seja felizmente, né? Porque eu acho que todos têm direito a tudo e todos deveriam ter tudo. Mas também será que não é importante, assim, essa falta
Será que a falta também não é imprescindível para que a gente possa se mobilizar e se motivar e correr atrás das coisas, né? Então vejam como tem dois lados essa questão, né? A competição e a concorrência, quando ela é encarada dessa forma, né, como um pré-requisito importante para a nossa motivação de crescer, né, como pessoas, de crescer nas nossas habilidades, de crescer no nosso conhecimento, né? Veja como isso é importante também, né? Não é em vão, não é, que essa coisa faz parte da experiência humana, né? Se existe concorrência, isso foi uma criação nossa, também é da nossa, né, é da natureza isso, né? Isso eu acho que antecede até a própria condição humana, né? Porque veja que na natureza as pessoas, os indivíduos, né, eles também têm que se virar, né, para... É claro que agora nós estamos numa condição humana, né, não estamos mais ali, mas nessa condição humana o que nós temos agora são outros recursos, não é, para nos envolvermos nesses processos, tanto de competição quanto de cooperação, né? E o esporte, então, ele é fantástico nisso, né? Vejam que nessas coisas da equipe, né, desportiva, né, a gente tem que competir com o adversário e nós temos que nos unir para que a gente consiga, em grupo, realizar alguma coisa, né? É o que nós fizemos hoje também aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali alguns que vão jogar e outros vão ficar no banco. E nós temos uma competição interna, né? Porque aquele que está no banco, ele também está se esforçando para superar, não é, aquele que está jogando e ele poder substituí-lo. E ele tem que fazer isso, né, sempre pensando que ele vai somar à equipe, porque também sozinho ele não vai fazer absolutamente nada, não é? Mas então é o tempo todo isso, né? Uma competição externa, uma competição interna, né? E o atleta lá, ele sabe disso, né? Ele tá e ele precisa trabalhar de uma maneira civilizada, né? Como membro dessa equipe, ele precisa trabalhar essas questões todas, né? Dessa competição que existe também entre as pessoas que estão ali, todas imbuídas de um mesmo objetivo, que é fazer aquela equipe ganhar, né? E veja como isso é fundamental, né? Quer dizer, todo treinador que administra lá um grupo desses, né? E ele administra tendo consciência dessa variável, de que ele jamais vai poder isentar os seus jogadores desse processo da competição, porque senão ele vai matar o seu time, né? Ele precisa estar cada dia dizendo isso aos melhores, quem estiver mais atento, quem estiver mais treinado, quem estiver mais concentrado, quem estiver mais focado, quem estiver mais atento, é quem vai participar, é quem vai ser escalado, é quem vai, né? Aqui nós não temos preferência por A ou por B, temos preferência pelo desempenho. Aquele que mostrar mais condições de desempenho, porque se ele não tiver essa filosofia, ele não tem uma equipe competitiva, né? Ele não tem uma equipe competitiva. Então é uma coisa, né, assim, que faz parte da nossa vida, né? Agora, professor Hernandes, eu gostaria de colocar uma colocação. Diga. Eu acho interessante tudo isso aí, essa questão da competição, né? Ela existe. A questão é que eu acho que o ser humano dentro desse, né, dentro desse contexto, né, de estar ali, de estar entre os melhores, né, eu acho que também cabe muito também assim um papel muito importante do treinador, né, de identificar naquela pessoa, por exemplo, tem-se o potencial, tem-se a expertise para aquilo ali, tem-se o talento, mas às vezes alguns desses atores têm essa dificuldade mesmo de
de encarar determinadas situações, determinadas coisas que influenciam nesse desempenho. Então, eu acho que é muito importante, porque acho também que a competência para a competição ela é importante, mas ela também precisa ser muito bem trabalhada estrategicamente para que justamente isso não venha é, vir comprometer o desenvolvimento e a união dessa equipe que ele está trabalhando, né? Porque, assim, esse tipo de competência, assim, pelo que eu percebo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu vejo de desenvolvimento humano, eu sou um psicólogo, eu trabalho com essas partes, né? A gente identificar qual é já que essa pessoa, eu sei que essa pessoa tem talento, essa pessoa tem competência, o que eu posso fazer para que essa pessoa possa estar brilhantemente equiparada aos demais, né? Para dar suporte dos seus mais variados aspectos, emocional, suporte técnico, né? O suporte humano, que é importante também, porque é uma equipe, né? E essa equipe é composta de seres humanos, que têm coração, que têm sentimentos. Então, eu acho que seria também muito importante, assim, eu acho que ainda dentro do esporte, ainda existem muitas coisas que não são ainda muito bem assim, não sei, eu acho que talvez é uma questão de interesse, é uma questão de, enfim, né? Mas as pessoas, eu acho que não, parece que alguns não conseguem ter esse passo a passo, acompanhar o passo a passo para esse desenvolvimento, para essa evolução, né? Então, eu acho que esses trabalhos, quando são desenvolvidos, né, como o seu que fez no Sul, eu acho, né, se eu não me engano, como dessa menina, né, da Mariana, que eles possam ver nesses trabalhos, né, identificar, não são patologias, né, não é isso, eu não estou falando de patologia nem de desvio, mas não sei se são vieses para um outro tipo de percepção, de distorção, né, porque teve também um aluno que fez a sua qualificação, que tentou fazer a sua qualificação lá no ano passado, que eu participei lá junto com o senhor, com a Ângela Donato, e que ele falou, né, da terapia cognitiva comportamental como um instrumento de valor na atuação, no compromisso de efetivar mais o talento e a técnica unida, né, para que se possa chegar ao sucesso no futebol e a gente levantar essa taça realmente com essa alma lavada, enfim. Então, acho que a pesquisa ela é importante, assim, mas que também ela possa entrar, né, com esse viés, assim, de olhar como que está sendo feito esse passo a passo, né? Como que esses interesses, né, estão colocados aí para que não interfira, enfim, tem tanta coisa envolvida nisso, né? Essa cobrança dos caras, né, de que você tem que ser bom, se você não fizer isso, você está fora. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito legal para poder fazer uma pessoa, né, se manter forte, né? Eu acho que, sei lá, é uma visão, não é uma visão artística, não é uma visão fora daquilo que eu estou fazendo aqui, mas é uma visão também de um observador, né, que pode ser chamado também, sei lá, de pesquisador, enfim, mas eu acho que isso é importante, sabe? Assim, eu acho importante a gente ter essas Vê as psicólogas do esporte aí, ó. Agora surgiu esse tema aí, ó, tá vendo? Mariana, Mariana e Ana. acha que eu fui, né? O que você acha, Mariana? Ai, tava com o microfone desligado. É, sem dúvida, é muito importante também quem consegue fazer, né? O que consegue fazer, também mostrar para outros profissionais do que está sendo feito. E acho que nesse sentido também é importante que a gente discuta em espaços como esse, né? Aqui acho que não tem talvez muitos profissionais, mas seria importante que tivesse, porque falar sobre os desafios e as dificuldades também buscar soluções, né, e buscar uma forma de fazer melhor ou com mais efetividade o que a gente está fazendo, né, e aí nesse sentido também, acho que dentro da psicologia do esporte, que é o que
o que eu estou pesquisando agora, mas acho que isso se encaixa em todos os ambientes que a gente puder imaginar. A gente também aprende muito com a experiência do outro profissional, né? Então, se alguém já teve aquela experiência e compartilha com a gente tem esse espaço para a gente poder discutir, procurar melhores saídas e melhores soluções para o nosso problema, é muito efetivo, né? Então, vamos supor que você tem um problema para resolver no seu trabalho, a partir do momento que eu já tive essa mesma experiência no meu, a gente pode conversar e, de repente, encontrar um caminho, né? Então, a gente falar sobre o futebol lá, inclusive, assim, acho que, não sei se a Hernandes já teve essa experiência no futebol, mas a maioria das pessoas sabe, assim, que o futebol é o patinho feio da psicologia do esporte, sabe? A gente brincava disso lá, porque é um ambiente que tem mais dificuldade, mas a partir do momento que a gente também vê as pesquisas mostrando que em outras modalidades, ou que em outros países, ou que em outro lugar aquilo está dando certo, isso vai munindo a gente, né, de instrumentos e de possibilidades de intervenção para a gente conseguir trabalhar, mas sem dúvida, assim, acho que a pressão que eles sentem, né, acho que é isso que tu está trazendo também, como que se pode ter um ambiente positivo com tanta competição, né, acho que tua fala também está trazendo um pouco disso. Mas, sem dúvida, é um desafio, né? A competição ali, ela precisa existir, principalmente quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, né? Mas de que maneira isso pode acontecer de uma forma mais saudável. E ainda sobre o futebol, tem a questão das mídias, né? Hoje em dia, quando um clube está para contratar algum atleta, pelo menos aqui no caso do Flamengo, né, que eu sou flamenguista, quando estavam aí para contratar o Domênico Torrent, os torcedores, eles iam na rede social do cara e ficavam lá fazendo toda aquela vibração, aquela coisa, vem, e agora já estão nas redes sociais metendo pau no cara, sabe? E o Domênico é um cara já velho, né? Tu imagina essa pressão na cabeça de um sujeito com 17 anos, 18 anos, que acabou de chegar no profissional, e aí é cobrado dentro do campo, tem aquela competição ali do cara do banco querendo pegar a posição dele, ele às vezes querendo ir para o time, né, e entrar como principal, a torcida, a mídia cobrando, as pessoas de fora, todo mundo cobrando, porque hoje em dia qualquer coisa que você fale, isso pode ser suficiente para te cancelarem nas redes sociais e você perder patrocínio também, perder dinheiro, perder oportunidades. Essa cultura do cancelamento hoje em dia está muito forte. Então, é pressão para todo lado. Eu acho que hoje, se a gente tem uma maior aceitação da psicologia, a gente tem também, em contrapartida, esse desafio desse mundo completamente conectado e de tudo em tempo real, e todo mundo vendo tudo que você faz e te filmando, te gravando, usando o que você disse há 5 anos atrás como alguma coisa que talvez possa ser atribuída a você hoje, né? Eu acho que são aí mais desafios. Essa conexão, como o Hernandes falou, ela nos traz também uma dificuldade de entrar no esporte de alto rendimento, de acessar esses atletas, justamente por isso, né? As pessoas têm medo do pesquisador ali dentro do clube, no esporte de alto rendimento. O que essa pessoa está fazendo aqui, né? O que ela quer de nós, o que ela vai expor, né? E sem dúvidas que tem um medo também aí da exposição no esporte de alto rendimento, que enfim, pode ser um pouco também do não saber, né, qual é o intuito dessas pesquisas, né, visto que a história, historicamente, o futebol não veio daí, né, era vem do amadorismo, né, agora que a gente passa por esse processo aí de profissionalização, de especialização e de também comercialização do esporte, né? E aí o futebol, por ser um esporte tão comercializado, ele tá ali com todos os holofotes virados para ele, principalmente no Brasil. E isso também acho que pode dificultar um pouco a entrada dos pesquisadores no esporte de rendimento, justamente por causa desse medo, ao mesmo tempo, da exposição, né? Bom, Ana, querias falar, Ana? Vamos combinar, então, que a Ana encerra nosso encontro, Ana.
Meu Deus, que pressão, estamos falando sobre pressão. Não, eu concordo com o que a Mariana falou e também com o que o Luiz falou, né? Existe uma questão, eu acho que essa questão da competição, entrando um pouco no que a Mari falou, eu acho que ela não é nem boa nem ruim, ela é muito o que você faz dela, e se você não tem o preparo para entender o que aquela competição pode te trazer, você não tem como lidar com aquilo de uma forma efetiva, né? E quando você chega, ainda tem essa questão existe muito a questão do psicólogo, que é coisa para louco. Quando eu estagiei com futebol, tinha essa questão, né? Eu escutei isso. Não, mas eu não preciso conversar com a psicóloga, não tô louco. Então, assim, também tem muito esse significado que a gente carrega, né? Então, psicólogo, pesquisador dentro dessa instituição, mas como assim? Por quê? Não preciso dessa ajuda, estou sabendo lidar. Vi muito, quando eu estagiei com futebol, eu vi muito medo de treinador, o psicólogo vai meio que virar a equipe contra mim, sabe? Então tem muito desses mitos que eu acho que dificultam a nossa entrada, né, como pesquisador e até mesmo como profissional dentro dos clubes. Ainda mais no Brasil, que tem essa questão de mudar de técnico, dentro do futebol, que tem essa questão de mudar de técnico o tempo todo, porque se você perde 3, você acabou de entrar, né? Vou usar o exemplo do Flamengo, por exemplo, que mudou de técnico agora, porque, né? É o que mais está em evidência. Ele mudou de técnico, o técnico perdeu, empatou, né? Alguns dos primeiros jogos e já está todo mundo em cima do cara, mas o cara não teve tempo de colocar o trabalho dele, de ensinar como é que é a conduta dele, que provavelmente é muito completamente da conduta do Jesus. Então, tem um quê de imediatismo, né? Tem que ser para ontem, vamos embora, entrou, tem que estar jogando. E não é bem assim. Você precisa encontrar esse equilíbrio, né? E entrar numa mesma sintonia, no mesmo flow, para vocês poderem dar continuidade a um processo que, se vocês conseguirem encontrar isso, né? O treinador e o atleta, as coisas acabam fluindo. Que foi o que aconteceu, na minha concepção, com Jorge Jesus dentro do Flamengo. Ele foi mexendo até que ele encontrou uma forma que o time funcionava. Só que as pessoas não têm paciência para esperar isso chegar, né? E aí, não só não tem paciência, como tem toda essa pressão que o Wanderson estava falando. Não é mais só uma pressão da administração, é uma pressão da competição, né? Entre eles, dentro deles, da cobrança externa, da cobrança de quem é torcedor, da cobrança de quem é patrocinador. Então, eu acho isso. Ok. Bom, vamos nos despedir. Eu acho que já foi, né? Já rendeu bastante a nossa conversa de hoje. Ó, já são 18 horas e 29 minutos, né? 1h27 de gravação. Muito obrigado a todos, né? Foi muito bom. E semana que vem a gente volta, então, né? Com o César Santos, que vocês vão... Tenho certeza que vocês vão gostar muito dele, né? É um homem, é um colega muito experiente, né? Já é uma pessoa assim também com 60 anos de idade, né? Com uma vida toda trabalhando aí num outro contexto. Ele vai nos trazer uma outra, né? Uma outra área de intervenção da psicologia, que é aí uma psicologia na área militar, né? Na Marinha e tal. Um negócio também muito interessante. Então tá. Obrigado a todos, tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Igualmente. Até Sim, mais aí, gente. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Boa noite, gente. Tudo de bom aí para vocês. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.